E aí, turma, tudo bem com vocês? Muito prazer, Lucas Ribeiro, em mais um workshop aqui, mais um encontro da Arax Educação, dessa vez para falar como evoluir sua universidade corporativa em 16 competências. Esse é o nosso terceiro workshop nessa jornada de workshops que a gente está construindo aqui, está aprendendo, né, fazendo virar rotina, porque a gente tem recebido, inclusive, agradecer, porque a gente tem recebido feedbacks muito interessantes sobre como isso está ajudando clientes, parceiros, futuros clientes, por que não, a dar insights aí, chamar para um papo, chamar para café. Café é golaço, pode me chamar que eu vou, hein? Não precisa me contratar ainda não, só pelo café eu já vou. Então, dessa vez a gente tem um papo muito prático, assim, muitos insights para você, e tem uma surpresa que eu já vou dar spoiler já. Tu nem pode dar spoiler já? Pode, né? A ideia é que a gente vai sortear uma formação de BP para quem entrar no nosso grupo de WhatsApp lá no final do papo aqui, tem um QR Code para você entrar no nosso grupo, fazer parte dessa comunidade de aprendizagem e, consequentemente, concorrer aí a uma formação de BP R$0. Beleza? Podemos? Bora lá? Então vamos de tela aí, Gus. Como evoluir sua universidade corporativa em 16 competências, né? Esse papo vai para um caminho muito bacana e acredito que vai agregar demais para conversas futuras. Como eu disse, eu sou Lucas Ribeiro, sou fundador da Arax Educação. Nós somos uma consultoria de educação corporativa com foco em olhar para a universidade corporativa e todos os desdobramentos que a universidade corporativa traz para o negócio, do ponto de vista de desempenho, de resultado, impulsionando o negócio por meio da aprendizagem. Então, a gente já faz isso com muita gente muito sensacional aí, que é parceiro nosso, que é cliente nosso, e que nesses quase 10 anos de jornada, a gente vem construindo muitas relações sensacionais. Hoje, último dia do mês de novembro de 25, sexta-feira, Gus, dia de pizza no almoço. Rola, hein? Vamos aí? Vamos aí? Pizza no almoço. Então, dia de, inclusive, celebrar tudo que a gente vem fazendo ao longo desse ano e nesse mês em especial. A gente passou por muita gente legal, Evel, Cacau, Sompo, Bluefit. Cara, tem muita coisa interessante que a gente fez, golaços 1000 que a gente vem construindo e muitas parcerias de com certeza sucesso aí daqui pra frente, com quem sabe pizza no almoço ou cafezinho e tudo mais. Acho que eu tô com fome, hein, bicho? Tô falando de café e pizza, tá? Mas vamos lá. Bora para o papo que vale para valer. O que é uma universidade corporativa, né? E como é que a gente se tornou especialista nesse assunto? Então, universidade corporativa, embora a gente já tenha uma colinha aqui, né? O jeito bonito que o Marcos colocou aqui, que ficou sensacional, inclusive, parabéns, meu cara. Estoura aí, Gus, nessa tela aí pra gente deixar aí, maravilha, ó. Um jeito bonito de dizer que é um hub de aprendizado, de cultura, de estratégia, que alinha competências das pessoas aos objetivos da empresa e, consequentemente, competências do negócio também, enfim. Tem alguns dados financeiros na coisa aí, mas acho que, essencialmente, pode compartilhar comigo, Gus? Eu diria que, numa linguagem mais prática, a universidade corporativa é um organismo vivo do negócio, que não deveria ser exclusivamente um produto do RH, mas sim da estratégia do negócio, da liderança do negócio e das pessoas, consequentemente, mas deveria ser cuidado pela liderança para promover competências que vão ao encontro do desafio do negócio, para atender o planejamento estratégico e, consequentemente, impulsionar o resultado da companhia, da organização. Então, tem muitos estudos aí, eu vou trazer um estudo meu para tangibilizar esse papo, mas a gente já sabe que tem as fontes desse material, depois eu compartilho com vocês. Em torno de R$1.200 aí é uma média de investimento por colaborador em grandes empresas que têm uma universidade corporativa bem estruturada, que impulsionam o resultado do negócio. E isso tem muito a ver com quão claro está para essas empresas o fato de ter universidade corporativa e impactar diretamente o resultado do negócio e sabendo medir. Esse que é o golaço, né? Então,
falar de universidade corporativa sem medir retorno desse investimento, sem medir de que forma esse investimento, não só do ponto de vista financeiro traz retorno, mas do ponto de vista de competência, de aprendizagem organizacional, de marca empregadora, por que não, já que é um tema que muita gente fala isso o tempo todo e é golaço falar, é importante falar. Então, o quanto isso agrega para as pessoas e, consequentemente, desdobra para o resultado do negócio. E aí a gente consegue notar que a universidade corporativa, sem sombra de dúvida, é o que faz isso acontecer, impulsiona o resultado disso e faz acontecer cada vez mais. Então, para entender, pode estourar na tela esse ponto aqui, Gus. Para entender o quanto isso pode nos ajudar a tangibilizar para que serve uma universidade corporativa, tem um monte de textão aí, eu não vou ficar lendo, óbvio, né? Não é para isso, mas é um bom momento print aí de repente. A ideia aqui é entender que a universidade corporativa ela serve para desenvolver competências do negócio, sejam elas técnicas, comportamentais, estratégicas, sejam a nível individual, coletivo ou organizacional. Então, de fato, é a universidade corporativa que vai ajudar a servir como um repositório estratégico dessas competências para atender o desafio da organização como um todo. Então, um segundo ponto, ela de fato preenche lacunas que não são cobertas pela educação formal, principalmente no Brasil. Então, a gente sabe que isso é um ponto crítico para a gente vê muita gente saindo de faculdade, eu sou um que estou lá dentro de faculdade e vejo quanto a gente, de certa forma, sofre com a competência que a faculdade acaba entregando do portão para fora, né? O quanto aquilo realmente dá para praticar e o quanto falta para praticar, para gerar resultado, para, enfim, desenvolver as pessoas e o negócio consequentemente. Promover vantagem competitiva, isso de fato transformar conhecimento em desempenho superior é um golaço da universidade corporativa, é onde a gente consegue entender e amarrar o quanto estrategicamente o conhecimento é fonte de vantagem competitiva. Tem gente que acha que não, tem gente que nem pensa nisso e sem sombra de dúvidas, o golaço que a gente precisa marcar aí junto com a cabeça pensante do negócio, né? O corpo diretivo, o executivo de modo geral, para fomentar cada vez mais a universidade corporativa nesse papel central de vantagem competitiva, de formador, de disseminador de competência dentro do negócio. Um outro ponto, impulsionar a performance dentro da organização como um todo. Então a gente está falando, embora eu já tenha falado de modo mais abrangente, mas o quanto as pessoas individualmente, coletivamente conseguem entregar resultado para o negócio e fazer isso de maneira muito bem articulada, organizada, concatenada com o planejamento estratégico. Isso, sem sombra de dúvidas, muda o jogo para valer. Por fim, obviamente, quando a gente aprende mais, conhece mais, se desenvolve mais, a gente aumenta a produtividade, a gente melhora a qualidade da nossa força de trabalho. Então, não é só para ser bonito, né? Não é só para virar um monte de indicador. Nossa, treinamos X horas esse ano, e daí? Mudou o ponteiro? Se não mudou o ponteiro, tá bom. O que mudou no final do dia? Mudou que você tem mais um indicador bonito no teu currículo para dizer que a sua universidade entregou X treinamentos? Honestamente, como é que a gente mede isso? E quando eu estou falando de produtividade, não é horas bunda de funcionário, não. O cara está sentado trabalhando. Quão produtivo de fato é isso? Será que, de repente, em 30 minutos com aquela nova competência, ele entrega o que ele não entregava antes em 2, 3, 4, 2 dias, de repente? Mais do que horas, dias de trabalho ali, de esforço, que não gerava necessariamente desempenho. Então, é com esse olhar de produtividade que a gente fala de universidade corporativa. E, por fim, obviamente, conectar as iniciativas de treinamento e desenvolvimento no longo prazo, né? Olhando para a companhia no longo prazo. Isso, sem sombra de dúvidas, muda o jogo para valer. Dito isso, né? Dado esse panorama, o que a gente chegou? Acho que pode estourar isso aqui, Gans. A gente chegou no seguinte, a gente chegou a 7 passos que eu gosto de chamar de fundamentos para implantar uma universidade corporativa. Esses fundamentos aqui, 7, não só porque eu gosto do número 7, podia ser, né?
uma baita desculpa boa, inclusive, né? Mas 7 fundamentos que 7 passos de fato que eu acho que são golaço só. Então eu vou colar, tá? Primeiro grande passo aqui, isso serve muito para fazer nota, assim, deixa eu jogar isso aqui dentro e discutir com o grupo, assistir de novo esse link, fica lá para a gente assistir depois, né? Só a gente dá um jeito de compartilhar mais uma vez, mas cara, fazer um bom diagnóstico estratégico, assim, eu preciso entender do negócio, eu preciso entender do público, eu preciso entender os gaps do negócio, eu preciso entender da minha concorrência, do meu mercado. Cara, usa IA para isso, tá tudo bem com esse negócio, usa IA, joga na IA. Ó, me conta desse mercado aqui, a gente atua, faz um bom prompt decente, né? Não é com perguntinha rasa, mas joga para uma IA o que é o meu negócio, quais são os desafios do negócio, quais são os desafios do planejamento estratégico do negócio. Olha mercado, me dá um dossiê de como eu posso explorar isso do ponto de vista estratégico, faz esse diagnóstico para valer e aí você tomba para um dos nossos papos aqui já, a gente falou sobre arquitetura de aprendizagem, né? No primeiro workshop que tivemos, dá uma fuçada aí, dá para pôr card aqui, dá, né? Depois ou não, se não a gente põe na descrição, né? Mas tem um papo sobre arquitetura que é um golaço aqui, que é entender de fato como é que essa estrutura vai ser desenvolvida, vai ser desenhada, qual é o modelo de atuação da universidade corporativa, quem é padrinho e madrinha, quem fomenta isso, quem leva para frente esse papo, e é muito golaço, isso aqui é essencial. Depois é alinhar a universidade corporativa com a estratégia do negócio. Um grande erro que muita gente comete é achar que a universidade corporativa é um programa do RH, só. O RH tem uma baita de uma responsabilidade e é responsabilizado muitas vezes, aí dando um abraço nos meus amigos de RH, porque a gente fica com a incumbência de cuidar da universidade como se fosse um negócio só nosso, né? E é um organismo vivo do negócio, como eu falei há pouco tempo aqui. Então, no final do dia, o que é importante é entender que, assim, se eu não alinhar muito bem a estratégia do negócio com a entrega da universidade corporativa, a gente fica numa roda de hamster ali, né? Achando que a gente está fazendo um negócio super legal, e pode até ser super legal, na avaliação de reação isso tem uma carinha bonitinha, mas lá na última linha, quando a gente vai ver, a gente tomou tempo das pessoas, teve a carinha bonitinha, mas no final do dia o ponteiro não mudou. Então, o que é importante aqui é entender de que forma a gente consegue conectar planejamento estratégico, visão de futuro, necessidade de desempenho, meta e conectar isso com competências a serem desenvolvidas para amarrar. Por isso que a gente está falando de competências essenciais para impulsionar sua universidade corporativa. Dá para fazer tudo isso sem fazer curadoria de conteúdo e desenvolver novos conteúdos? Não dá. Por isso que esse é o passo 4. Pensar em formatos diversos, pensar em temas que sejam conectados de verdade com a operação, com a execução do negócio para valer. Então é sair do estratégico e tático e olhar para o operacional, que é quem entrega o negócio, e saber de que forma a gente consegue contribuir com conteúdo essencial para esse público. E eu não estou falando só de operação do ponto de vista de cargo, estou falando da operação no dia a dia mesmo, operação de processo. Então, diretor, presidente, VP também opera processo no final do dia, de alguma forma dentro da sua instância. Então, como a gente consegue conectar tudo isso por meio de uma curadoria muito bem feita e novos conteúdos, desenvolvimento de conteúdo, por que não? Depois, para amarrar e fechar esses 7 pontos aí, a gente tem que olhar para tecnologia e governança. Então, olhar para a plataforma, é olhar para indicadores, para KPIs, ter papéis claros e painéis sobre como é que isso fica fácil de se enxergar, como é que a gente percebe que as pessoas têm visibilidade dos resultados disso aqui, como é que elas acessam isso aqui, como é que a gente consegue, por muitos meios, e usar tecnologia para isso é golaço, por isso que a gente é muito, 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 muito a favor do e-learning, muito além do EAD, como essencialmente só EAD, porque a gente não acha que é isso. Então, como é que a gente conecta um presencial com uma ferramenta online? Como é que a gente conecta o online com o dia a dia? Como é que a gente conecta calendário com calendário e
e faz líder falar com líder e disseminar isso internamente. Será que eu preciso sempre só de uma consultoria? Eu jogando água no chope, hein, Rigão? Será que eu preciso só de consultoria para fazer isso ou eu posso fazer aqui dentro? Lógico que pode fazer aí dentro. Chama a gente pro café, né? Eu te chamo pra pizza depois, sextas-feiras, hein? Mas no final das contas, cara, é entender de que forma a gente conecta meios para entregar o que a gente precisa. Por isso que aquele o passo 4 é tão importante quanto esses 5 aqui. E aí, a gente precisa fomentar, a gente precisa engajar as pessoas. Então, ela precisa ser desejada. A universidade corporativa, ela precisa ser desejada. Ela não pode ser um incômodo. Ela não pode ser uma pedra no sapato do seu colaborador. Se você tem... Isso é uma coisa... Cara, isso é muito doido. Vou... Pausa para respirar, Marcão, para não falar besteira. Mas olha só. Recentemente... Eu vou jogar assim, né? Dentro desse ano, pronto. Dentro desse ano eu estive numa roda de conversa, uma sala com colaboradores de um cliente nosso, enfim, de um parceiro nosso. E teve gente que precisava recuperar a senha da universidade corporativa na hora do treinamento. E aí quando foi ver, a senha expirou, o usuário expirou porque a pessoa não usava fazia 3 meses ou mais. Pô, não, né, cara? Faz isso não. Então, faz a universidade corporativa ser, de fato, presente na vida do teu colaborador, na vida da pessoa, dentro do negócio. Então, é o comunicado do presidente, joga lá para dentro. O planejamento estratégico, tomba isso para um formato que caiba dentro da universidade corporativa. Lançamento de produto, tem muita coisa que você pode usar a universidade corporativa como meio, inclusive, para fomentar esse endomarketing, né? Essa comunicação interna também, são coisas diferentes, mas muitas vezes misturadas ali. Mas, cara, começa a usar como de fato um organismo vivo. Isso muda o jogo completamente. Então, de novo, engajar e fazer branding interno é olhar para a universidade corporativa como organismo vivo. E, obviamente, para fechar, falar de mensuração de impacto. Como é que eu vou medir que realmente isso aqui funcionou? Não dá para eu imaginar que eu vou gastar uma energia desse tamanho e falar que a gente teve X acessos e 20 certificados a mais do que o mês passado. Se esse é teu indicador, cara, você está fazendo muito errado. Muito errado, de verdade. Não, mas pra gente funciona. Putz, então muda o jeito de funcionar, porque não é por aí. Olhar para a aprendizagem mudando o ponteiro do negócio não é só o quantos certificados eu gero, quantos acessos eu gero dentro da plataforma. Né? Mas a plataforma faz tudo e não faz tanto, ou faz isso, ou faz aquilo. Não é esse o KPI, não é esse o indicador que você tem que olhar. É conversar com o negócio, é conversar com o resultado, é conversar com o financeiro, é conversar com vendas. Está mudando o jogo aqui? É conversar com segurança, é conversar com áreas diversas para entender se realmente está mudando. Se o seu indicador da universidade corporativa é a única métrica que você olha para dizer que ela está funcionando, você está fazendo errado. Não deve ser. A universidade corporativa atende o negócio e não o contrário. Então você precisa olhar para fora. Você precisa entender que resultado de negócio é movimentado por meio de competência. E essas competências, quem ajuda a desenvolver é a universidade corporativa. Beleza? Então, feitos os 7 passos, vamos de tá bom. E aí? Tenho minha universidade corporativa, como é que eu sustento essa bagaça para valer? Não é só fazer, né, guys? Fez, o vídeo tá bonito e tá tudo bem. E tá bonito. Mas não é só isso. Então, como é que eu sustento? A gente tem um modelo de 16 competências que não foram tiradas da cabeça porque sim, tá? A gente entendeu que, de fato, falar de competência é importante porque é a competência que realmente fala de transformação. É competência, não é só criar uma nova habilidade, gerar uma nova habilidade, desenvolver uma nova habilidade que de fato vai mudar o ponteiro do negócio. Como é que as pessoas sabem a ponto de dominar aquilo, aplicar aquilo, aprender com aquilo, com aquela aplicação e desenvolver mais e mais e mais e mais. Então, quando a gente olha para a competência, a gente olha para de fato como é que a gente é capaz de sustentar resultado a partir do que a gente sabe fazer. E isso tem a ver com uma competência individual, coletiva, organizacional, num âmbito, seja ele comportamental,
técnico ou estratégico, enfim. E aí a gente pode falar até de modelos de competências, mapeamento de competências, enfim, num outro papo que seria super legal. Mas como é que a gente chegou nessas 16 competências então? Estoura aí para mim, Gus, faz favor. Chegamos da seguinte forma. Eu, nerdmente falando, fui estudar universidades corporativas numa tese de doutorado. Olha aí que beleza. E aí, quando eu fui estudar na minha tese sobre universidade corporativa e o impacto no desempenho do negócio a partir da universidade corporativa, eu fui entender que no final do dia, para valer, eu não tenho necessariamente um modelo único, né? Eu tenho modelos mil e realmente assim, muitos modelos. Bebi uma água aqui, hein? Eu tenho muitos modelos para olhar para como que eu tombo isso de verdade. Chegamos no seguinte, acho que pode voltar para mim, Gus. Chegamos no seguinte, eu mapeei mais de 4.000 universidades corporativas globais, de todos os cantos desse mundo. Depois dessas mais de 2.000 nos Estados Unidos, cerca de 1.000 na Europa e outras espalhadas pelo resto do mundo. Eu cheguei a 400 universidades corporativas como produto final dessa tese, né? Primeiro produto, a primeira amostragem. E depois olhei para 173 universidades corporativas como amostra final para entender o que uma universidade corporativa tem quando ela muda o resultado do negócio. E a gente foi perceber o seguinte, o que eu descobri nesse estudo e como é que a gente traz isso para se apropriar dentro da Arax. A gente entendeu o seguinte, quanto maior o papel estratégico da universidade corporativa, maior o resultado no desempenho da organização. Basicamente é entender que a universidade corporativa, que é usada como, que o cara chama de universidade, é uma plataforma, só repositório de conteúdo, não fomenta, não engaja, não está conectado com a estratégia, com o desejo, com o planejamento estratégico, isso não é o modelo que realmente faz o negócio prosperar, né? Não impacta o resultado do negócio esse tipo de aprendizagem. Então, universidades corporativas realmente que tem aquilo, tudo que a gente falou aqui, aqueles 7 passos e mais que a gente vai falar agora, elas trazem maior competitividade para o negócio, elas têm maior eficiência operacional dentro do negócio, isso muda o jogo demais. Obviamente, retém mais talento, porque existe uma conexão direta entre o que eu entrego para o meu colaborador e o que ele pode encontrar aqui para fazer, desempenhar melhor o seu trabalho, desempenhar melhor seu trabalho e, consequentemente, entender que ele está se desenvolvendo, isso muda demais o jogo e, consequentemente, tem um desenvolvimento de liderança aqui que é golaço e óbvio que sem liderança desenvolvida a gente não consegue fazer nada disso aqui que a gente está falando acontecer. Então, quando a gente olha para a universidade corporativa desse jeito, a gente chega em 4 dimensões estratégicas que eu descobri que universidades corporativas de sucesso realmente entregam e fazem a coisa acontecer. Agora vocês vão parar de me ver porque eu vou deixar um bom tempo aqui na tela para falar dessas dimensões estratégicas. Um baita momento print aqui. No final do dia são elas: liderança e cultura, performance e estratégia, transformação e inovação, sustentabilidade e eficiência. O golaço de tudo isso aqui é entender que existe um eixo central que tem um valor para conectar essa dimensão com competências associadas a essa dimensão. Então, honestamente, se você conseguir tombar isso tudo para dentro do negócio para valer, assim, fazer a coisa acontecer de forma pragmática, isso vai mudar o ponteiro do negócio com certeza. É olhar, eu vou dar só exemplos, né, para não ficar narrando o conteúdo todo aqui, mas é olhar e entender que se eu estou falando de liderança e cultura, eu preciso falar de comunicação, que parece um clichê, mas como é que eu falo de alinhamento e inspiração sem falar de comunicação? Como é que eu vou falar de liderança sem que meu líder saiba comunicar melhor, sem que meu liderado saiba entender e também comunicar melhor aquilo que é necessário para o negócio? A mesma coisa para performance e estratégia. Então eu preciso falar muito de resultado e execução, mas se eu não falar de negociação, se eu não falar de autonomia,
se eu não falar de raciocínio lógico, se eu não falar desse nível de competências, eu não vou conseguir, no final das contas, conectar isso tudo com performance e estratégia. Eu vou ficar num lugar que não é inalcançável, eu diria, né? Não é tangível. Aí eu vou falar de transformação e inovação, eu estou falando de futuro, eu estou falando de adaptabilidade. Eu sou professor num MBA lá na USP de gestão da transformação digital e na minha disciplina de liderança e gestão da mudança, uma das coisas que a gente fala muito não é falar de tendência olhando para o futuro só, né? É falar de tendência na hora, né? Sobre o momento, melhor dizendo. É o que eu preciso, o que é tendência para a semana que vem? De fato, semana que vem é futuro, mas como é que eu tangibilizo isso? Como é que eu aprendo com o que eu vi semana passada e aplico já? Como é que eu trato dados e olho para dados de um jeito que ele vira informação e, consequentemente, ele vira inteligência competitiva? Não é ter o dado por ter o dado, né? O que eu faço? Como é que eu transformo isso? Acho que eu botei o ESG num lugar errado aqui, ele está ali embaixo, eu vou ajustar isso e quando compartilhar esse material com vocês eu ajusto. Mas basicamente é entender o seguinte, que no final do dia tem um pouco, dá para caber o ESG em tudo aqui, né? Mas imaginar como é que eu vou olhar para resultado das coisas sem olhar inteligência competitiva. Isso é impossível. Tem uma tríade aí que a gente tem que olhar, dados, informações e inteligência competitiva. Em um outro papo a gente fala disso. E sustentabilidade e eficiência, a gente está falando não só de ESG, mas a gente está falando de fato de posturas e hábitos das pessoas, a gente está falando de ética e compliance, a gente está falando como é que a organização olha para as pessoas, para a forma como as pessoas trabalham e enxergam bem-estar, enxergam segurança psicológica, enxergam inteligência emocional também, que está lá em cima, mas a gente conecta aqui embaixo. Então, no final das contas, embora não seja uma caixinha fechada, acho que pode voltar para mim, Gas, não seja uma caixinha fechada, existe uma conexão muito, muito genuína, né? E direta e indiretamente elas elas se mesclam quando a gente precisa olhar para essas dimensões aqui. O que é o golaço disso tudo? Que eu acho que é importante deixar muito na mesma página. O que eu trago aqui de dimensões estratégicas é o que eu descobri nessas universidades todas aí no final das contas, que na verdade mexem no ponteiro do negócio. Agora, a gente aqui faz diferente, maravilhoso, talvez seja o pós-doutorado agora, aí você me chama para, inclusive, servir de fonte da pesquisa. Mas é entender que essas quatro eu enxerguei em 100% das universidades que realmente fazem o negócio desempenhar diferente. Então, quando eu olho para performance, né, para desempenho, que tem universidade corporativa estruturada no negócio para valer, de empresas que têm universidade corporativa estruturada para valer, elas entregam essas quatro dimensões muito, 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 muito claramente. E, consequentemente, tem essas competências aqui dentro, no cerne de cada uma dessas dimensões, certo? Olha que tela sensacional, eu elogiei antes, vou elogiar no vídeo, hein, Marcão? Parabéns, meu cara, ficou bonito esse DNA, ficou enjoado isso aqui, hein? Fala aí, Gus. Cara, é outro nível, né? É diferente. Olha só, a gente entendeu que as 16 competências formam o DNA do negócio, né? E no final do dia, se a gente olha para essas 16 competências e o que recheia cada uma delas para entregar para o nosso público, cara, isso muda muito o jogo, para valer mesmo. Então, como é que a gente aplica isso? Eu acho que está aqui 3 passos para a gente aplicar genuinamente esse ponto. Então, primeiro grande passo, diagnostique o nível dessas competências dentro do seu time. Talvez seja um mapeamento de competências só. Não acho que é só, eu acho que é de maturidade mesmo, para valer. Tem um mapa de maturidade na coisa. Assim, olha para essas competências e fala, putz, quanto dessa competência aqui o meu time tem? Quanto dessa competência aqui eu preciso desenvolver ainda? Tem alguma que está muito madura a ponto de eu não precisar buscar desenvolver, olhar para isso um pouco mais e olhar para outras que precisam da minha atenção? Eu apelo demais e sempre para um Pareto da vida. 20% das competências vão mexer em 80% do negócio. Então, olha de fato para aquelas competências que realmente vão mudar o jogo. Daqui são, sei lá, dessas 16, 4 realmente precisam de uma lupa.
as outras vão ser apoio, outras talvez é bom ter, né? Mas essencialmente essas 16 entregam tudo que você precisa para realmente mudar o desempenho do negócio e fazer o negócio desempenhar ainda melhor. Se já está bom, ficar ainda melhor. Então, o primeiro grande ponto, identifique quais delas sua universidade já tem, o que você precisa fortalecer, faz esse mapeamento de maturidade que vai ser um golaço. Um segundo, comece a criar trilhas por competência. Se você já faz, maravilhoso, é um benchmark depois, marca aí para a gente bater um papo e entender mais, mas a gente precisa entender de que forma a gente faz a trilha ser a espinha dorsal da coisa. Não é um curso solto, não é um módulo, não é o nome de jornada, a gente gosta do expedição, que a gente já falou, é olhar para a arquitetura de aprendizagem tendo uma trilha por competência como premissa. Então, é entender como é que eu recheio com base em competência e não por tema ou por coisa solta. Ah, mas o presidente que quis. Cara, convence esse cara, meu. Mostra para ele que existe porquê. Não é só suvacar a ideia, não. Não é por esse suvacar ficou muito dia a dia, a gente fala isso toda hora também, né? E, obviamente, já falei disso muito, né? Conectar a estratégia com as competências do negócio. É atrelar uma competência ao KPI do negócio. É atrelar a competência a, de fato, qual resultado a gente quer mudar. E aí, quando a gente consegue olhar para a competência e desenvolver essa competência individual, coletiva ou organizacionalmente, a gente muda esse ponteiro lá na ponta. Mas eu preciso acompanhar, eu preciso me conectar com as áreas, eu preciso fazer pergunta, eu preciso chamar para café, eu preciso me relacionar. Isso aí, BP tem... vou conectar com o BP aqui já, hein? BP tem papel fundamental nisso, cara. Vai lá, bate na porta, entende, traz aqui para o RH, conversa, fala com liderança, faz... se existe comitê na sua empresa, se enfia nesse comitê, se existe uma manhã, se existe o que for, cara, os papos que são rotineiros, se enfia e coloca, fomenta a universidade corporativa, recebe feedback, toma nota, traz para dentro, olha para competências, olha para isso aqui e bota para rodar que é sucesso, de verdade. Não tem como dar errado um negócio desse, se feito e bem feito, obviamente. Por fim, a gente acredita muito que esse método de olhar para essas 4 dimensões, de olhar para as 16 competências, esse método é a virada da mentalidade da sua universidade corporativa, porque olha só, a minha colinha aqui, ó, ele sai de centro de cursos para centro de cultura, ele sai de certificação para consequência e ele sai de volume para valor. Nesse depara que a gente de fato percebe muito valor no resultado do negócio, vindo ou advindo da universidade corporativa muito bem estruturada, bonita de ver, né? De dar orgulho para valer. E as perguntas que ficam são, né? Sua universidade, que pode estourar isso aqui, hein, Gus? Sua universidade tem propósito estratégico claro? Então, esse é um primeiro ponto. Todo mundo sabe para que serve? Ah, tem a plataforma lá. Putz, se você passar no corredor e perguntar o que é a universidade corporativa, alguém responder assim, dá um abraço nessa pessoa, pede um abraço para essa pessoa, volta para dentro ali na casinha e vai discutir de novo. O que a gente está chamando de universidade corporativa? O que a gente quer com isso? É só para entregar? Eu me incomodo absurdamente. Se você não, tá tudo bem. Para você, para mim não. Mas assim, eu me incomodo com a ideia de ter um negócio tão sensacional e achar que só ter é suficiente. Sabe assim, extrai o máximo possível. Isso é o golaço de uma universidade corporativa. Então, é olhar para o propósito estratégico de forma clara, é saber quais dessas competências, dessas 16 competências, sustentam seus resultados hoje e quais precisam ser desenvolvidas para sustentar o resultado do futuro. E qual deve ser a próxima competência que você vai evoluir para o negócio. O negócio vai evoluir, você vai evoluir, o grupo vai evoluir. Então, no final do dia, é pensar propósito claro, é pensar quais competências eu entrego, sustento o resultado hoje, quais eu não sustento e preciso para sustentar, e de que forma eu vou puxar uma, duas, três, muitas, não sei se todas, acredito que não, mas quais eu preciso puxar para de fato evoluir e fazer o negócio acontecer. Beleza? Para a gente amarrar tudo isso, né? E como é que a gente pode te ajudar
a evoluir a sua universidade corporativa. É um momento jabá aqui, mas um momento jabá importante, né? Conectando tudo isso e pode servir até de colinha para você aí, hein, cara. Não, putz, Arax, não vai rolar. Pega aí, tem uma colinha lá, tem nosso catálogo com um monte de nomes bonitos e cursos sensacionais que a gente fez, todos com muita ferramenta, com muita entrega para você conseguir desdobrar e fazer o negócio acontecer. Então, a gente fala aqui não é só jornada, que é expedição, como eu falei há pouco, né? Ela fica muito completa com o nosso Clube da Competência, que está em plena Black November, mais conhecido como Black Friday hoje, né, cara? Hoje é o dia de Black Friday. Porra, bicho, vamos meter um desconto para o Henrique ficar maluco aqui na live, acabar com tudo. Então por falta de uma, vamos dar 2 formações. Só cadê o Henrique? Tá chorando ali uma hora dessa. Então, e Júlia tá doida lá também. Mas olha só, vamos de Black November, qual que é a ideia? A gente pegou o nosso Clube da Competência, nossa escola de competências, que tem mais de 120 cursos, 130, 150 daqui a pouco. Botou todas as nossas formações, business partner, liderança, vendas, vai ter um monte de coisa sensacional ali. E a gente pegou toda a escola, as formações, 100% disso, criou um clube da competência, que é o nosso clube de assinatura, é a forma como alguns dos nossos clientes assinam conteúdo e todo mês recebem, ou anualmente recebem e usam isso lá dentro da companhia. E a gente colocou o maior desconto da nossa história, que é basicamente a loucura da loucura. O famoso gerente ficou louco, faltou só o que é pagar quanto, mas não pode falar um negócio desse mais, né? Deu BO isso aí, né, Gas? Mas, basicamente, quais são as grandes vantagens aqui, né? A gente traz isso para mais de 91% de desconto, já vou dar spoiler das próximas telas. E o grande golaço aqui da nossa Black November é que se você contrata por 2 anos, você tem reajuste 0 de ano para ano, ou seja, o valor de 2025 vai para 26 e 27. Então você, pelos próximos 2 anos, inflação não passa por esse clube, o que é uma loucura, mas tá bom, os caras me convenceram que isso fazia sentido, Gus, então tá tudo bem, deixa assim. Então, já falei aqui, né, para reforçar, mais de 120 cursos de verdade, não é bonequinho só, não é só um infográfico, não é só um e-book que vai chamar de curso, a gente de fato olhou para desenvolver curso robusto, com entrega, com ferramenta, com conteúdo para valer, né? Tem aqui, eles todos são distribuídos nessas 16 competências que a gente entendeu que são essenciais para o negócio, com base científica, então a gente não tirou do anuário de tendência 3 da empresa 4 do negócio 5, então a gente fez tese de doutorado para te dizer que essas aqui realmente mudam o negócio. Tem ciência, tem dados por trás aqui, tem muita estatística rodando para dizer que isso não funcionou só aqui em Barueri, né? Não funcionou só no 011, não funciona no 021, funcionou no mundo inteiro. Então o golaço está nisso. Nossas formações, como eu disse, Business Partner, Liderança e Vendas, tem um papo muito legal de curadoria de conteúdo e já dá um hello e agradecer a galera que chegou. Então tem muita gente nova chegando, que a gente já começou as conversas de curadoria de conteúdo. O golaço aqui é entender que a gente não vai te dar só os cursos, virar as costas e ir embora. Então, existe um papel consultivo aqui de fazer essa curadoria 4 mãos, entender quais dessas competências e dos conteúdos dessas competências vão para qual público. Então, a gente já te ajuda naquele primeiro passo lá de diagnosticar para valer. E tem uma consultoria de arquitetura que aí é futuro, né? Não é só a curadoria do presente, mas é olhar para o futuro, é olhar o que mais eu preciso fazer a partir de agora, né? O que eu preciso fazer a partir desse momento para olhar para resultados futuros e puxar mais desenvolvimento, ler melhor esse planejamento estratégico e atender às ambições do negócio daqui para frente, certo? O que eu ganho com isso se eu sou RH? História aí, Gus, boa. Eu ganho reconhecimento estratégico, eu ganho defesa orçamentária de ROI, isso aqui é maravilhoso, né? Eu mostro o que eu levo nisso. Eu ganho agilidade, eu ganho, e acho que o golaço é isso, atualização contínua. Inclusive, a gente atualiza esses cursos com alguma frequência, então você, uma vez que a gente atualizar um curso aqui, você vai receber esse curso novo para poder subir na sua, renovado, melhor, né? Novo, não renovado. Tem muito engajamento de liderança aqui, da liderança como um todo, e tem uma eficiência muito importante entre catálogo e customização, que aí, obviamente,
você tem um curso ali que você sentiu que falta um pouco mais, chama a gente arrepia e faz junto, por que não, né? A gente pensa em novas soluções aí, novos desdobramentos. A gente faz isso com 100% dos nossos clientes, que são, cara, parceiraços demais de longa data, com recompra em 100% deles, com tempo de casa aqui infinito. Então, mostra e legitima o quanto a gente faz e faz muito legal o nosso trabalho. Para a empresa como um todo, quais são esses ganhos, né? Desenvolvimento vivo, então o tempo todo isso aqui está ativo, a gente provoca em vocês, a gente cutuca um urso aí com vara curta, uma onça com vara curta, para dizer o seguinte, o poke the bear, né? Então a gente vai lá para falar o seguinte, cara, tá aqui, ó, tem mais coisa e mais coisa e mais coisa, então o desenvolvimento é vivo, né? E não é só volume, de novo, é volume orientado, né? Tem curadoria na coisa. Tem resultado rápido, cultura forte, comportamentos alinhados, isso aqui é golaço pensando no que a gente quer enquanto universidade corporativa, escalabilidade pelo óbvio, né? E retenção de talentos que a gente já falou e falou muito bem. Então, essa, sem dúvida, é a decisão mais inteligente do ano. Eu contrataria com certeza, porque tem um desconto aí que é bizarro, de muitos dinheiros aqui, Marcão. Dava para fazer uma festa de fim de ano daquela, né? Mas dava para ir pro Beto Carreiro, boa. Essa é a meta, boa. Então, a conta é, a gente vai aplicar esse desconto de mais de 91% aí no Clube da Competência, dentro dessa Black November, e tá aí um QR Code para você aproveitar e, de repente, indicar para mais gente, enfim, tá aí, fica aberto para a necessidade do negócio, do seu, para valer. Guia, só me recobra isso aqui, Marcão. Botou o QR Code aqui, recebe esse nosso guia. Na descrição e nos comentários também está o link. Na descrição e comentários tem o link para você receber o guia das 16 competências. E sem zoar aqui, falando rapidinho, um parênteses. Cara, palmas para Marcos, porque ficou bonito isso aqui. Você tá maluco? Isso aqui ficou na creme de la creme, para já gastar o francês que eu não tenho. Cara, isso aqui ficou bonito demais. Realmente tá um senhor guia para você olhar para esse papo que a gente teve aqui de quanto tempo? 42 horas já? Rapaz do céu. Então, baita papo legal pra caramba para tombar isso para uma realidade e atender o desafio do seu negócio. Beleza, já tem o mapa, não precisa blá blá blá, coisa linda, falamos um monte de coisa. Como é que a gente cria essa expedição junto? Como é que a gente pode fazer junto? Como é que a gente pode trocar? Tem um monte de gente já lá no nosso grupo de WhatsApp que ficou legal pra caramba, mas a gente precisa de mais agito. Então, inclusive se você tiver figurinha nova, cara, eu tô precisando repor figurinha. Não é o ambiente, né? Mas ali é muita gente diferente, Gus. Final de ano, figurinhas de Natal. Gostei. Vamos fazer uma campanha de figurinhas de Natal no nosso grupo de WhatsApp. Acho que funciona. Vamos ver se vai sair. De qualquer forma, se você não tiver figurinha também, não deixa de ser bem-vindo. Né? A melhor figurinha ganhar uma formação de BP é sacanagem. É muito qualitativo essa. Mas por falta de pode ser, ô Henricão, 2 formações de BP? Então, você falou, né? Falou, tá falado. Os caras deram desconto que não era para dar, então agora vai ter formação a mais. 2 formações de BP, a gente vai compartilhar, vai sortear lá no nosso grupo de WhatsApp, quem tiver lá dentro. Cara, formação que a gente já fez para muita gente, mesmo, para valer. Tem gente de todo tipo de empresa que você imaginar. E é assim, um golaço, eu sou suspeito para falar, a formação ficou realmente maravilhosa e você é um convidada para participar do nosso grupo, para agregar para o nosso grupo. Vem bater papo, vem falar de dificuldade, não fica só... Dia 19? Só para avisar. Dia 19. Boa. 19 de... Porra, véspera dali no Natal, coisa linda. Vocês estão, mas vai deixar aberto esse negócio aqui, né? A pessoa não vai fazer no Natal essa porra, não tem como. Ganhou, vai fazer até ano que vem, um tempo... vai ter orientação, maravilhoso. Então tá bom. Então você ganha ali dia 19, porque é um jeito bonito de falar de presente de Natal para você. E é o nosso último dia aqui, inclusive, também, né? Então tem isso. Mas, presentão de Natal, sorteio dia 19 de dezembro, 2 formações de BP para quem estiver no nosso grupo de WhatsApp. E aí, fica à vontade para cornetar e conversar e bater papo. Vai ser um prazer ter você lá
no nosso grupo. Beleza, gente? Temos um obrigado aí. Te convidar para se juntar à nossa comunidade, é um jeito bonito de falar, mas assim, vem fazer parte da nossa rede social ali, do LinkedIn, do nosso Instagram, vem conversar com a gente, vem contar o que você já faz, a gente ouvir. Acho que mais um golaço genuíno, e quem conhece a gente sabe que é verdade o que eu vou falar. Vai ser maravilhoso conseguir vender alguma coisa e a gente criar uma relação comercial, mas muito antes disso, ter uma relação de desenvolvimento. Como é que a gente impacta resultado de negócio por meio de gente competente? Cara, gente competente muda o jogo, cara. E aí, se a gente tiver mais gente competente, significa que tem mais gente fazendo a educação corporativa ir para frente e, consequentemente, levando mais das nossas soluções, das suas soluções que você já tem aí, de concorrente, de parceiro que no final do dia está olhando para resultado efetivo de negócio e não para vender fumaça. Beleza? Espero que você tenha gostado, foi um prazer estar aqui e um abraço, Go Arax e bora para pizza no almoço. Passa mais uma tela, Lucas.